Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena, anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Amados, Adão e Eva nos colocaram contra Deus, a palavra de Deus, detonou as nossas emoções, capacidade de percepção e de escolha, nos fez escravos do mal, apaixonado pelos ídolos, nos colocou em franca rebelião a Deus. Agora, você não quer apenas um paliativo temporário, o que você quer realmente é ter uma paz constante e crescente. Melhor do que ter é manter. Melhor do que ser curado é ser saudável. Nós estamos falando esses dias sobre o adeus à depressão. Adeus à síndrome do pânico. E vemos, amados, que isto é impossível sem uma comunhão diária com Deus. O que causou a deterioração da alma do homem foi o se afastar de Deus. Agora, longe de Deus, ele pode buscar distrações, entretenimento, pecado, mas vai estar sempre vazio o lugar onde Deus ocupava no coração. O homem tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus que só Deus pode preenchê-lo. O pecado promete suprir isto, mas não cumpre. Apenas abre para que o inimigo atormente ele mais ainda. Vemos que se o homem se afastou de Deus e por isso ele está sofrendo em sua alma, em sua capacidade de pensar, sentir, falar, agir, escolher. Se o homem está agora tão limitado e escravizado por se afastar de Deus, a solução, sem dúvida, é o caminho de volta, pela graça, é arrepender-se e converter-se de todo o coração. Ter uma comunhão diária com Deus pela graça, junto com o seu povo cheio do Espírito Santo. Veja, amados, que não estou falando de religião, de se dizer crente ou evangélico. Estou falando de ter uma comunhão diária com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo. Quando nós realmente, de forma disciplinada e constante, nos voltamos para Deus, Ele vai encontrando espaço para sarar aquilo que foi prejudicado pela queda. Amados, em 1 João 4,18, diz que o amor de Deus, à medida que ele vai sendo percebido, ele vai sarando o nosso interior e tirando todo o medo. O homem, desde a queda, é escravo do medo. O medo, a preocupação, a angústia. Os piores sentimentos começaram a brotar no coração do homem longe de Deus. Como um terreno baldio que só brota erva daninha. Ele não quer isso. Nenhum homem quer sentimentos horríveis. Não é pela vontade do homem, é o cativeiro. Isto acontecerá enquanto ele estiver nessa posição. Quer ele queira ou não, os piores sentimentos vão brotando. Agora, sabemos que esse processo já começou quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu Espírito sobre a igreja. Vemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23 assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amados queridos irmãos, tudo está fora do lugar desde a queda. Deus disse a Adão, pela sua desobediência, a terra que produzia em abundância agora vai produzir espinhos e cardos, e com o suor do teu rosto você vai produzir pouco. Vemos, sem dúvida, queridos e amados, que toda a criação está gemendo. A forma como nós vemos o mundo agora é o efeito da queda. Deus não criou um animal para perseguir o outro. Veja que tensão, os animais se escondendo de medo um dos outros. Deus não fez os animais para serem ameaça um ao outro.
Veja que no milênio a criança brincará com a serpente e com o leão sem ser mordida ou atacada. Então, o que vemos hoje é a era do medo. Todos os animais se escondendo, sofrendo, ficando doentes. Vemos a natureza sofrendo com furacões, vendavais, terremotos. Tudo isso, queridos irmãos, não é a vontade de Deus, é o efeito do afastamento. Quando Deus restaurar céus e terra, fazer novos céus e terra, não haverá isto. Isto é o efeito da escolha errada de Adão. E diz aqui que não só a natureza, os animais estão sofrendo, mesmo aqueles que já receberam o Espírito Santo estão gradativamente crescendo, sarando, mas é um processo, amados. É como uma ferida que você passa a pomada, ela começa a fechar, mas se você para o tratamento no meio, a ferida volta. Quando você está combatendo uma infecção, se você combater ela de forma errada, vamos dizer que o médico diga, olha, usa 5 dias de antibiótico, você usa 3, já sente uma melhora e para. Você interrompe o tratamento na metade, o que acontece, amados? A infecção vem mais forte, a bactéria ela fica mais forte ainda. Então você precisa de um tratamento correto, o da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não podemos ter uma vida com Deus esporádica, temporária, mas a única solução para não entrar em depressão é ter o resto da sua vida uma comunhão com o Senhor. Você não recebe Jesus por 6 meses, por 6 anos. Você é aquele que recebe o Senhor e permanece até o fim para inteira e certeza de salvação. Aqui mostra que o Espírito Santo ele vai gemendo e produzindo no homem um direcionamento a Deus, né? Assim que o Espírito Santo entre você e mim, diz Gálatas 4:6, ele coloca um gemido, Abba, Pai. O ser humano perdeu a comunhão com Deus, a percepção de Deus, né? A percepção do amor de Deus. Por isso vive assustado, amedrontado e enfraquecido. Quando ele se volta para Deus, o processo apenas começou. É ali que Deus vai trabalhar minuciosamente para restaurar tudo que foi danificado. Por exemplo, se você se queima, a queimadura ela é muito rápida, mas para restaurar aquela pele, enxerto de pele, é um processo longo, minucioso, demorado. Então, o que o homem fez ao se afastar de Deus, a sua alma foi muito danificada. E agora diz que nós que temos as premissas do Espírito, nós ainda gememos pela redenção do nosso corpo. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai haver tentação, não vai haver sofrimento, lágrima, dor, né? Carnalidade. Lá tudo será perfeito. Aqui, embora nós tenhamos o Espírito Santo, nós estamos num processo. O Espírito Santo, o Consolador, vai nos ajudando. Ele vai trabalhando em nosso coração. Em 1 João 3,2, e quando nós vemos Deus face a face, seremos como Ele é, perfeito. Mas aqui, o máximo é 99%. Então, o que acontece? Você está cada vez mais paz, né? Paulo escrevia que a vossa paz seja multiplicada, a vossa fé cresce muitíssimo, né? Então, a alegria, o fruto do Espírito vai aparecendo e vai nos ajudando e nos ensinando a combater a depressão. Sempre seremos atacados, amados. A Bíblia diz que a casa na rocha, a casa na areia, ela é atacada. Então sempre seremos atacados o resto da nossa vida. Mas à medida que nos aproximamos de Deus, nós somos ensinados. A unção nos ensina. Somos capacitados, fortalecidos para reagir de forma diferente. De forma que os problemas, eles podem estar ali, mas você agora consegue vê-los com os olhos de Deus. Você sabe que Deus está com você, você sabe que já venceu, a tua mente é renovada. Então você reage de uma maneira sábia, ungida, e você não é mais refém desses sentimentos. Você aprende que agora você tem o domínio, não só do diabo, das circunstâncias, mas também da tua carne. Lá em Gênesis 4:7 diz assim, olha, os desejos ruins serão contra você, eles vão te atacar. Mas convém a te dominar. Então nós somos atacados pela melancolia, pela preocupação, pela impureza, pela preguiça, pelo ódio, a mágoa. Essas são tentações contínuas. Mesmo a pessoa que mais for santificada, mais andou com Deus, ela será tentada. A diferença é que à medida que o Espírito Santo vai trabalhando, vai através dos dons, através dos irmãos, dos cultos, das adorações, meditação na palavra, né?
né? Imposição de mãos, unção com óleo. À medida que o Espírito Santo vai ganhando terreno, ele vai fortalecendo aquele coração e instruindo aquele coração para não ser vencido. Porque uma pessoa que não tem a força do Espírito, a instrução do Espírito, vem um sentimento ruim, entra, domina e fica. A pessoa lamenta, ela se sente fraca, ela diz, olha, esse sentimento é maior que eu, esse sentimento me domina, esse sentimento me arrasta, eu não quero sentir isso, eu não quero pensar assim, mas de repente me vêm essas coisas e eu fico paralisado, eu fico aterrorizado e não posso fazer nada senão sofrer. Veja, aí o cativeiro. Mas quando o Senhor vem lutar junto conosco, a coisa muda, porque aí maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Ao invés de sofrermos, ao invés de sermos subjugados e maltratados, nós temos agora armas, estratégias, condição e também percepção dessa condição para resistir, dominar e expulsar. De forma que aquilo que antes nos dominava, nos arrastava, agora nós aprendemos a decidir no Espírito, orar e expulsar. Aquilo que ficava por horas e por dias atormentando uma pessoa, à medida que ela anda com Deus, e somente Deus é mestre, para nos capacitar a tal ponto de nos dar o domínio dos sentimentos, pensamentos e desejos errados. Isso incomoda, mas não domina. E isto é algo que você pode prevalecer contra. Veja, quando Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão salvos, livres, libertos, ele não está falando de algo limitado. A expiação de Cristo incluiu todas as áreas, sabe? Ela é toda inclusiva. Nenhuma área ficou descoberta. Deus te devolve o domínio também da tua carne. Te dá o poder de vencer esses sentimentos ruins na sua alma. Não seria uma libertação se não tivéssemos isto da parte do Senhor. O Senhor sabia que a alma foi danificada na queda e agora Ele tem isso para mim e para você. E isso só melhora à medida que permanecemos com o Senhor. Queridos e amados irmãos, você não imagina a novidade de vida, a vida abundante que Deus tem para você. Você ainda não experimentou e eu não experimentei ainda na plenitude. Se nós formos firmes e constantes, descortinamos cada dia mais níveis de liberdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17 que há níveis de liberdade, onde o Espírito Santo está revelando Ele para nós e revelando quem nós somos nele. Somos transformados milagrosamente de um ânimo doentio, escravizante, para um ânimo feliz, um ânimo cheio de fé. Olha o que Deus faz na vida daquele que se entrega a Ele. Deus faz bem à pessoa. Então, a libertação que o Senhor proveu na cruz e agora o Espírito Santo vai aplicando em nossa vida, ela é gradativa, requer perseverança e ela é eficaz. Deus não deixou nenhuma área para que o inimigo pudesse prevalecer e vencer, de maneira alguma. A vitória de Jesus na cruz do Calvário é sobre o pecado e todos os efeitos do pecado. Quando a nossa alma ela começa a ser alimentada com graça, ela começa a se voltar a Deus pelo que Deus é, em adoração, comunhão, certo? Se entregando a Ele, Ele vai revelando áreas de renúncia, áreas de pecado para ser confessado, o sangue vai limpando, amados. E quando o pecado vai sendo tratado, vai vindo tempos de refrigério. Foi a primeira pregação de Pedro, ele diz, olha, arrependam-se e convertam-se, para que venham tempos de refrigério sobre vocês. Lembre-se que eu falei na vez passada que Jesus olhava para as ovelhas e as via aflitas e exaustas. Por dentro aflitas e por fora exaustas. Cansadas, irmãos, de lutar numa batalha que elas não sabem nem como vencer. Mas quando o Senhor mostra ali, para mim e para você, o arrependimento, a cobertura com o sangue, né? Ali diz em Atos 3,19, os pecados são apagados e vem um refrigério. O refrigério é esse shalom, essa paz. Mesmo no meio da perseguição, da tempestade, da luta, você é sustentado com uma paz celestial, com o pão do céu. Você consegue milagrosamente ter paz. Isto é tão raro que poucos cristãos usufruem.
É uma atmosfera rarefeita que poucos chegam. Muitos estão na igreja apenas para buscar bênçãos temporais, buscar cargos, entretenimento. Mas quando nós buscamos realmente o reino de Deus e a sua justiça de forma disciplinada, o Senhor começa a trabalhar nas nossas emoções, pensamentos e vai tirando todo o lixo, tudo aquilo que é tóxico, todas as memórias, todos os traumas. Ele vai fazendo com que eu e você consigamos ter agora a visão dele, a mente vai sendo restaurada e vamos pensando com fé, sabe? O nosso coração consegue agora perdoar, amar os inimigos. Isso é um milagre que Deus produz. Olha, quando estão no cativeiro da mágoa, a Bíblia diz que a mágoa, a raiz de amargura, pode produzir até câncer. Mas a pessoa diz, eu não consigo perdoar, eu não consigo lidar com essa situação. Claro que não. Isso aí é impossível aos homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando o homem se volta para Deus, Deus começa a ajudá-lo e ele vai ter um desempenho que nunca ele teria sozinho. Amar uma pessoa é ajudá-la a conseguir algo que ela nunca conseguiria sozinho. Deus vem ao nosso socorro com a sua graça eficaz para nos ajudar a romper aquilo que nos escravizava. Se através da mágoa o diabo, diz em 2 Coríntios 2,10, o diabo tem vantagem e ele pode atacar a pessoa. Como nós falamos lá em Hebreus, que através da raiz da amargura muitos vão ser contaminados, né? Então ele está falando, isto é algo espiritual. E à medida que o Senhor vai fortalecendo o nosso coração, porque o coração do homem está muito fraco para o bem. Ele é forte para o pecado, mas ele é fraco para decidir pelo bem, né? E à medida que o Senhor vai fortalecendo o coração, com graça, nós conseguimos agora olhar as pessoas com os olhos de Deus, sentir compaixão, sentir misericórdia, sabe? Isto é algo libertador. Aquilo que você via antes como uma ameaça e vivia preocupado, ansioso, né? Com medo, agora você consegue olhar como oportunidade de fé para romper em fé. Você fala com fé, você tem bom ânimo, a luta está ali travada e você está louvando, adorando a Deus, fazendo o bem. Olha o que Deus faz. Ele pega aquele coração cheio de mágoa, ressentimento, soberba, pega aquela vida cheia de relacionamentos quebrados, não porque a pessoa quer, mas pela limitação humana desde a queda. E ele pega e começa a restaurar aquele coração, colocar o amor, colocar a bondade, a benignidade. O fruto vai brotando ali, irmãos. E quando vê aquela pessoa que era briguenta, que era uma pessoa intragável, insuportável, começa a ficar amorosa, começa a ficar bondosa. Isso é um processo lindo. Ele pega uma pessoa impura, preguiçosa, mundana, idólatra, apaixonada pelo mundanismo, pelo pecado, escravizada por toda a mesa de demônios, sabe? E ele pega aquela pessoa e começa a limpar e tirar esse gosto do pecado, esse amor pelo pecado. Ele começa a tirar toda a idolatria do coração e começa a colocar a motivação de curar enfermos, expulsar demônios, estar envolvido em consagração, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, amar a palavra de Deus. Então a pessoa começa agora, ao invés de preguiça e mundanismo, carnalidade e idolatria, consagração, boas obras, né? Uma vida na presença de Deus e levando a glória de Deus, a virtude de Deus na vida das pessoas à sua volta. Então essa pessoa que era tóxica, envenenada, passa a ser uma pessoa nutritiva, né? Ela que era um aspirador, me ame, ninguém me visita, ninguém gosta de mim, uma pessoa feridenta, sabe? Aquela pessoa que qualquer coisinha tá chateada, qualquer coisinha tá magoada, qualquer coisinha se isola e se faz de vítima, sabe? Você é uma pessoa doente, feridada na alma cheia de feridas, uma pessoa que faz tudo reclamando, murmurando, nada tá bom, tá sempre brigando com todo mundo, causando confusão, é uma pessoa doente na sua alma. O que Deus faz? Ele sara essa alma e a pessoa serve a Deus com alegria. Ela vê isso como um grande privilégio, um grande prazer. Ela, que antes era uma pessoa melancólica para baixo, agora ela consegue expressar a alegria do Senhor, a passar pelas lutas sem desanimar, a perdoar 70 vezes 7, a conseguir lidar com pessoas difíceis sem ficar com melindrosidade, né?
Pessoas assim são raras, mas são pessoas úteis para toda boa obra. Há muita gente dentro da igreja, amados, que são imprestáveis para toda boa obra. Não estão sendo restauradas, renovadas para ser canais de bênção, não. Estão ali como sanguessuga, apenas buscando uma bênçãozinha, mas seu coração não foi transformado. São pessoas que a mente está cheia da palavra, mas o coração está cheio dos ídolos. A mente, entre aspas, diz que está em Deus, mas o coração está no diabo, né? A pessoa ali, ela ama os ídolos, ela ama o pecado, o mundanismo, mas com a mente ela está cheia de versículo. Então é uma pessoa dividida, é uma pessoa morna, é uma pessoa que está no meio do caminho. Ela não foi transformada, ela não foi gerada do alto. Ela é uma pessoa apenas ali religiosa, né? Ela está ali aplacando sua consciência com versículos apenas. Então a mente dela, ela dá para Deus. Ó, tá cheia de boas coisas ali, mas o tempo dela é para preguiça, a boca dela é para o maligno. Os olhos dela é para pornografia, para esportes violentos, para filmes de terror, né? Para mentira. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa está se entregando a duas fontes. É como se eu pegasse na mão de Deus com uma mão e na outra mão pegasse o diabo. A pessoa está ali entre dois reinos. Na verdade, só há um reino, né? O reino de Deus. Mas aí é o império das trevas que tenta lutar contra. O que vemos é que não podemos participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Há muita gente que mesmo dentro da igreja, há décadas, elas não estão sendo transformadas. Sabe por quê? Porque o púlpito não ensina a palavra correta, não dá o alimento correto. Então gera um povo anêmico, um povo que vai ali buscar bênção, campanha, poder, vai ali buscar cargo, mas não está sendo transformada na alma. O alimento que está vindo do púlpito, ele é insuficiente. Isso é um problema, muitas vezes, que o povo está doente porque a mensagem está errada. Não é a mensagem de Pedro, Paulo e João. E, no caso de igrejas boas, existem pessoas que não querem sair do pecado, do mundanismo. Eles querem apenas ir ali para buscar uma bênção temporal. Paulo dizia em Filipenses 3 que esse tipo de gente é inimigo da cruz de Cristo, estão desviados. Às vezes, irmãos, mesmo o melhor pastor tem ovelha que é uma praga, como no caso Jesus tinha Judas, não é verdade? Olha, melhor pastor que Judas teve, Jesus, e mesmo assim não se converteu, não é verdade? Então às vezes a culpa não é da igreja local, do pastor, da pregação, é a pessoa que é raça ruim, é raça de víbora, é pessoa que é joio mesmo, ela não quer se converter, ela quer causar confusão, escândalo, ela quer estar ali perturbando um, fazendo coisa errada com o outro, comprando e não vendendo, comprando e não pagando ali, e briga com aquele, fala mal daquele, sabe? A pessoa tá ali, parece o diabo em pele de pessoa. Ela tá ali para derrubar a igreja, ela quer ver o circo pegar fogo, né? Ela tá ali, irmãos, e é o circo mesmo, porque ela é um palhaço, uma palhaça. Ela quer o quê? Dar lado pro inimigo, irmãos. Ela quer difamar a igreja e desviar os cristãos, até o ministério de expulsar irmãos, né? Ela tá ali, queridos, muitas vezes, não para se converter, ela tá ali para impedir as pessoas de se converter. Você sabe que quando aquela pessoa foi levada numa cama por duas pessoas para serem curadas, estava aleijada num leito, e quando aquela pessoa tentou chegar em Jesus, ele não conseguiu. Estava cercado de pessoas ali ao redor de Jesus. Então ele abriu um buraco no teto, no telhado, e desceu a cama para chegar perto de Jesus. O que estava impedindo aquele homem de chegar em Jesus? As pessoas ao redor de Jesus. Você sabe o que impede muitas vezes a pessoa de se converter? O exemplo daqueles que estão na igreja. Pessoa que vive na igreja e não se converte, irmãos, atrapalha, difama, dá mau testemunho e escândalo. Esse tipo de gente, irmãos, eles começam a ficar amargurados. Sabe por quê? Quando eu entristeço o Espírito Santo, eu começo a ficar triste, irmão. Quando muitas vezes eu não entendo por que eu estou tão triste, porque eu não estou fazendo o que Deus me mandou, porque eu estou fazendo o contrário e estou teimando com Deus, aí eu começo a ficar angustiado. Então muitas vezes não é uma questão só de
ser consolado. Por isso que eu estou trazendo uma mensagem completa. Não é só uma mensagem de consolação. Ai, tadinho dele, pobrezinho dela. Às vezes o que a pessoa precisa é de se arrepender, se converter e dizer: eu vou viver para Deus, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me envolver de verdade no reino de Deus, eu não vou ficar brincando de ser crente, eu não vou servir o Senhor relaxadamente. Entende? Às vezes o que está acontecendo é um envolvimento superficial com Deus. Então, declara guerra ao diabo e ter um relacionamento superficial com Deus, é claro que vai apanhar e vai sofrer. Então tem muita gente, irmãos, que o que ele precisa não é ser curado primeiramente, é se arrepender e se converter. Todos nós precisamos cada dia mais. Vamos pedir nessa oração: Senhor, eu não quero apenas tirar os efeitos, eu quero ir lá para a causa, né? Se a pessoa está com febre, tem que ver que a causa é uma infecção. Se a pessoa está com uma depressão, às vezes pode ser algo mal resolvido diante dos homens, diante de si mesmo, mas também não vamos descartar, pode ser algo mal resolvido diante de Deus. A pessoa não está se convertendo, se arrependendo, não está se entregando, ela está no meio do caminho. Isso é perigoso, né? Não estou dizendo que você que está ouvindo essa mensagem seja o caso, mas como vai para milhares de pessoas essa mensagem, o Espírito Santo vai mostrando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas todos nós precisamos de correção, aperfeiçoamento, mudança, melhorar. Não é porque você está salvo em Cristo que você vai ficar estacionado. Mesmo o salvo precisa de aperfeiçoamento. Deus nos salvou para sermos santos, irmãos. Deus nos salvou do pecado para a santidade, do mundanismo para servir a Cristo, dos ídolos para adorar a Deus, da carnalidade para andar no Espírito e frutificar no Espírito. Então ser salvo é apenas a porta de entrada. Fomos salvos para. A salvação, ela tem um propósito. Deus nos salvou com um propósito. E é importante que eu e você venhamos a compreender que não somos de nós mesmos. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus e pertencemos a Deus. De maneira que eu e você, à medida que vamos nos entregando a Deus, veja, Deus vai nos sarando. O que é que temos de Deus? O quanto nos entregamos a Deus. Sabe? Quanto mais você se entrega a Deus, mais Deus sara a tua alma. Em Deuteronômio 30, 19 e 20 diz que apegue-se em Deus. Apegue-se em Deus, porque disso depende a tua alma. Então, amados, o maior milagre que você pode receber nessa vida é ter um coração apegado em Deus. Diga: Senhor, me ensina a me entregar, me ensina a me converter, me ensina a eu te servir com alegria. Me ensina a perdoar. Senhor, me ensina a fechar as brechas. Porque senão o inimigo entra de novo, de novo e de novo. Melhor do que ter é manter. Então, à medida que você vai se entregando a Deus, isso é o maior milagre. É o quanto Deus tem o teu coração. Em 2 Coríntios 6, 11 e 12 diz: olha, não há nenhuma restrição da minha parte, mas o afeto de você está limitado. Então o ser humano, ele ama pouco a Deus, ele está pouco apegado em Deus, então ele precisa de um milagre. Senhor, inclina o meu coração para ti, me ensina a me interessar por ti, pela tua palavra, põe em mim um novo querer, né? Que foi colocado em nosso espírito. Mas agora precisamos crer nisso, e que isso seja derramado em nossa alma. Você crê, amados, que através desses estudos, Deus falou com você algo e você vai praticar pela graça. Você vai tomar uma atitude, você vai sair para fora da caverna. Você vai ver que essa sensação ruim não é mais forte que o teu poder de decisão. Você pode sair dessa caverna. Até aqui, quem sabe, você foi vítima. Você achou que isso era maior que você. Mas através desse estudo você aprendeu: peraí, eu posso vencer isto. Depende de uma atitude sábia. Não basta querer, é preciso tomar uma atitude, um ato de fé, uma atitude de fé. E eu estou orando por você, concordando com você que você vai conseguir. Que você vai tomar essa atitude, que você vai se voltar a Deus de todo o coração, a palavra de Deus, vai procurar uma comunidade cristã, uma igreja que prega a Bíblia gratuitamente, que prega a palavra genuína do arrependimento, da santificação. Ou você vai congregar conosco através do WhatsApp aqui ou do YouTube, até que Deus te mostre uma igreja correta. Por enquanto, congregue conosco na Gerados pela Graça. Todos os dias estou enviando áudios, orações, pregações, cobrindo você de oração,
orando por você, somos um corpo. Mas se você encontrar na sua cidade uma igreja que o pastor seja sincero, temente, coopera com ele, e o galardão vai ser de Deus. Queremos abrir mais igrejas geradas pela graça em todo o Brasil e em todo o mundo. Não somos melhor que igreja nenhuma, somos uma das igrejas do Senhor. Deus não fala somente através de nós, mas Deus fala também através de nós. Por isso queremos abrir mais igrejas, porque cremos que Deus também está operando nas Gerados pela Graça. Temos visto fruto de arrependimento, conversão, temos visto que essa palavra tem produzido nos corações. Estamos felizes com esses frutos, e você é um desses frutos, porque você está ouvindo essa palavra, porque essa palavra chegou até você. De alguma maneira, você está congregando conosco, nas Gerados pela Graça no mundo inteiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.